Flávio, nos escuta bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos dar início, né? É, Flávio, primeiro, agradecer a sua presença, né? Evidentemente, por ter aceito o nosso convite. Meu nome é Fabrício Diniz, eu já, obviamente, conversei com você anteriormente em outras ocasiões, né? Quero agradecer muito, em nome do Instituto Conhecer pela Educação e Cultura, CEPEC, pela sua participação no nosso podcast. É o podcast inicial do nosso instituto, né? E a gente optou por fazer o lançamento do primeiro podcast nosso, voltado justamente às questões relacionadas ao assédio às mulheres, né? E aí, em comemoração também, que não diria nem comemoração, né? Mas em alerta mesmo, ao dia 10 de outubro, em que ocorre o Dia Nacional de Combate ao Assédio, né, às mulheres. Esse primeiro podcast nosso, ele é do nosso podcast do Instituto, que é o Sintonia da Inovação, que é o primeiro podcast que nós estamos iniciando. Nós convidamos, e gentilmente aceitou nosso convite, a Kari Uchoa, né, que é a consultora e especialista em assédio organizacional. Ela vai estar conduzindo, obviamente, todo o evento, né, a Kari. A gente está agora com a Fernanda Anchieta também, que é uma das entrevistadas hoje, vai estar participando do podcast logo em sequência, né? E só quero agradecer a sua presença, lembrando que está sendo gravado, né, e depois vamos estar disponibilizando também nas redes sociais. E agradeço muito a sua participação e espero que a gente possa fazer um evento muito, muito importante do seu ponto de vista da sociedade, né? Porque a gente tem um papel social do Instituto e a gente sabe que ele é fundamental, né? A Kari vai estar conduzindo, evidentemente, ela vai dar prosseguimento. Agradeço a Kari e, por favor, Kari, fica à vontade. Obrigada, Fabrício. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávia, Fernanda, que está do lado. A gente hoje vai fazer uma conversa muito importante, impactante. Meu nome é Karina Show, eu sou Chief Happiness Officer, sou especialista em violência organizacional, trabalho com gerenciamento de estresse corporativo e felicidade corporativa também. E esse tema de assédio é um tema que faz parte da minha estrutura enquanto pesquisadora, enquanto palestrante já há 14 anos. A gente trabalha sempre pensando em promover boas práticas no ambiente organizacional, tanto na iniciativa privada quanto na questão pública, na administração pública, já há 30 anos. E aí eu já começo querendo te ouvir, assim, a gente precisa conhecer quem é a profissional, porque a gente está falando de um protagonismo feminino e a gente inicia a partir de amanhã várias campanhas em relação ao Outubro Rosa. A gente tem no dia 10 o dia em que nós referenciamos a questão da violência contra a mulher. E aí eu já começo te permitindo aí a possibilidade de você se apresentar, quem é a profissional e o que esse tema representa para você. Essa é a nossa primeira pergunta. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Karina, obrigada, Fabrício. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando desse tema, de estar trazendo, mais uma vez, o tema de assédio para o setor portuário. Eu queria parabenizar a iniciativa do podcast e, mais ainda, de começar essa geração, né, essa nova formatação de podcasts, novos episódios, justamente falando sobre assédio. Acho que é um tema que a gente precisa falar cada vez mais, principalmente quando a gente olha em termos de construção de sociedade, né? A gente, infelizmente, os dados, os números mostram que a violência contra a mulher, ela continua sendo muito frequente na nossa sociedade, não só na nossa, mas em várias culturas, e eu acho que a gente tem esse papel, né, de dar voz, de dar fala a esse assunto. Karina, parabéns pelo seu trabalho, né, que está trazendo realmente essa pauta de estudar, de ouvir, de trazer um acolhimento sobre esse assunto, porque eu acho que as organizações precisam ter cada vez mais esse ouvido aberto para essas questões, porque no fim a gente está falando sobre pessoas, né? Sobre criar dentro da organização um ambiente que seja um ambiente confortável, que seja um ambiente favorável para cada um dentro daquela organização dar o seu melhor e aí a organização ter o seu objetivo, alcançar os seus métodos profissionais, né, os objetivos pelos quais elas foram criadas ela só vai fazer isso através das pessoas e as pessoas precisam estar confortáveis para dar o seu melhor dentro delas e falar desses assuntos realmente ajuda de maneira exponencial. Então, quem eu sou, né? Sou Flávia Takafashi, eu estou hoje como diretora da ANTAC,
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, sou servidora de carreira da agência desde 2010, então eu tenho aí 14 anos no setor portuário, e desde 2021, depois de ter sido superintendente na área de fiscalização, na área de regulação, na área de outorga, de ter passado um tempo no Ministério também, como diretora de gestão de contrato, em 2021 eu ocupo, né, o cargo de diretor, os cargos de diretor das agências, eles são indicados por um período, então a gente tem um mandato de 5 anos, e depois, né, em 2021, então a agência já tinha aí 20 anos de idade, que a agência é de 2001, e fui a primeira mulher a ocupar esse cargo de diretora, de estar sendo indicada. Não fui indicada por isso, mas acabei sendo, né, historicamente, por ser uma técnica do setor, indicada como diretora da agência, e desde que eu tomei posse como diretora, eu venho falando muito sobre a participação das mulheres nesse setor, né? Eu sempre trago que não era comum e não era raro eu participar de uma reunião em que era só eu como mulher. Fui muitas vezes acolhida, muitas vezes escutada, mas também algumas outras vezes silenciada, porque era minoria naquele ambiente. E ter cada vez mais mulheres nesses espaços de gestão traz um ambiente mais confortável, né, de acolhimento e de aceitação para que a gente possa exercer nossas profissões, né, para que a gente possa exercer realmente o nosso trabalho. E aí, sendo a única mulher, naturalmente, né, os temas da diversidade, da equidade de gênero, acabou vindo comigo também. Então, a gente teve uma oportunidade, junto com o Ministério, de portos hoje, né, de portos e aeroportos, que tem a Mariana Pescatori, que é secretária executiva do Ministério, que tem feito também um trabalho riquíssimo, assim, um trabalho muito grande do ponto de vista técnico, mas também falando muito sobre a participação de mulheres nesse setor. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho conjunto com a UISTA Brasil, que também é uma associação, né, que congrega mulheres no mundo inteiro, do setor portuário, do setor de shipping, para a gente falar sobre o assédio, né? Então, a gente trouxe para dentro da pauta da regulação, a gente trouxe para dentro da pauta da política pública do setor portuário o assunto do assédio, né? Que um ambiente que tem uma minoria, né? Uma minoria, os números mostram isso, não só no Brasil, no mundo todo, naturalmente com um ambiente masculino, e que ao longo dos anos tem permitido, né, e tem atraído cada vez mais mulheres para esse setor, e aí como minorias, né, dentro desse setor e outras minorias, embora aqui a gente acaba focando mais na questão de gênero, na questão da mulher, a minoria ela acaba estando mais suscetível, né, a algumas condutas mais desfavoráveis, como a questão do assédio, né, da violência contra a mulher. Então, a gente trouxe para a pauta da regulação por entender que se a gente está falando de crescimento do setor, se a gente está falando de aumento da eficiência do setor, se a gente está falando, né, de melhoria de performance do setor aquaviário nacional para o Brasil e para o mundo, eu preciso enfrentar, falar de todos os assuntos e enfrentar, de fato, as dores desse setor. E falar também da questão de assédio, a gente entendeu que era mais uma ferramenta mais um olhar, mais uma ferramenta de regulação que a gente podia trazer para esse ambiente. Então, foi sendo a única mulher no setor e sendo também, tendo esse olhar da Mariana, também do Pescatori, também a primeira secretária executiva do Ministério, também a Mariana está no setor portuário comigo desde 2010 também, então a gente sabe um pouco desses anseios de sermos, por vezes, as únicas mulheres na mesa. Então, acho que foi uma união de fatores, foi uma convergência de entendimento, quando a gente entendeu que falar sobre assédio, de falar sobre criar um ambiente mais respeitoso, também era uma política regulatória, uma política pública para ser aplicável no setor. Perfeito, Flávia. E é muito importante você fazer esse recorte em relação a gênero, porque a gente sabe que existem determinados segmentos no mercado de trabalho que são mais impactados por conta desse recorte. E com isso a gente também tem maiores desafios e os números eles provam para a gente que as mulheres elas são as mais assediadas e principalmente pelo fato de que também temos as maiores dificuldades de ascensão em relação aos cargos de gestão. Como é que o protagonismo feminino ele pode contribuir no sentido de fazer com que essas mudanças, esses desafios, eles se desdobrem cada vez mais para que nós tenhamos soluções mais efetivas, mais eficazes e mais eficientes? Karina, eu sempre costumo dizer que quando a gente olha, né, a questão da representatividade, né, e aí tem uma frase, né, que já ficou famosa aqui, representatividade importa. Então, se a gente está olhando, né, para um setor que tem
poucas mulheres. As lideranças femininas, elas vão de fato importar para criar essa representatividade para a gente mudar aos poucos essa situação de não equidade, embora não creio e não acredito que a gente vai um dia chegar, né, pelo menos no curto período, ou até longo no setor portuário, né, essa equidade, porque de fato é um setor que pelo interesse, não porque não cabe mulheres, mas o interesse delas normalmente são menores para esse setor, pelo menos por enquanto, né? Se mudar o interesse, e aí a gente pode ter uma perspectiva melhor. Mas quando a gente vê mulheres mais ocupando, né, espaços nesses ambientes, quando a gente vê mulheres ocupando espaços de liderança, eu tenho uma representatividade que mostra para aquelas que querem chegar de que é possível, né? E a gente tem, né, pesquisas de Londres, da Bolsa de Londres, a gente tem pesquisas de Harvard, a gente tem pesquisas da McKinsey, que mostram quanto dentro das corporações, dentro das instituições, o quanto agregar mulheres nos conselhos, nos cargos de liderança, nos cargos de gestão, eles trazem valor para a empresa e valor monetário mesmo, né? Já que a gente está falando, as pesquisas foram feitas todas com empresas privadas que trazem, né, o lucro, a lucratividade da empresa é um valor importante, quanto as mulheres podem agregar para esse fator econômico, mas principalmente por criar um ambiente, né, onde a gente está tendo um acolhimento melhor, a gente tem uma liberdade maior para mostrar as suas ideias, a diversidade, e aí aqui fazendo mais uma vez um recorte de gênero, embora a gente possa falar de diversidade em vários outros aspectos, a diversidade, quando eu trago para dentro de uma instituição pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes, até por criações, por cultura, por vivências diferentes, eu agrego um valor àquele lugar, eu agrego valor àquela instituição. Eu acredito muito que trazer as mulheres para esse setor, né, com a bagagem que elas têm, com o olhar que elas têm, com o profissionalismo que elas têm, porque é importante destacar que elas estão ocupando esse lugar, de fato, porque elas têm, né, uma técnica adequada para estar ali, ela tem um conhecimento para estar ali, ela tem o porquê de estar ali, né? E trazer para esse ambiente essas mulheres, eu acredito que pode, né, despertar nas outras essa sensação de pertencimento e de entender de que é possível chegar naquele lugar que antes não era habitável, que antes não tinha nenhuma representatividade, não tinha uma liderança, não tinha uma inspiração para chegar, porque não sabia que era possível. Quando a gente fala de violência organizacional, uma das coisas que eu aprendi no mundo do compliance, nesses anos todos que eu trabalho com isso, é que a gente não pode falar apenas da violência, mas falar também do que a violência pode promover no aspecto de uma agenda positiva e de ações afirmativas para que a gente tenha essa mudança em relação à cultura organizacional, à cultura de integridade. A gente tem tido um número muito expressivo em relação, por exemplo, ao absenteísmo e ao presenteísmo, que são, obviamente, comportamentos que a gente observa quando o impacto da violência organizacional, ele traz como resultado também um impacto em relação à saúde mental. Como é que você tem visto as ações no ramo que você atua, com tanta experiência e com tanta expertise, com relação a como trabalhar as pessoas que não conseguem voltar para o mercado, não conseguem voltar para o trabalho por questões de adoecimento, oriundas muitas vezes dessa violência organizacional, ou até mesmo as pessoas que já estão naquele ambiente e que estão também adoentadas. Como é que você tem visto esse movimento em relação a uma promoção de melhores práticas em relação à saúde mental e à prevenção da violência organizacional? Olha, a questão da saúde mental, ela tem se tornado um ponto-chave em muitas das empresas e muitas das organizações, porque não adianta ter o melhor profissional se ele não tem um ambiente de trabalho ou se ele não tem condições emocionais para trabalhar, né? Ele pode ter a melhor técnica, ele pode ter a melhor expertise, ele pode ter a melhor capacitação, mas ele não conseguir desenvolver as atividades dele naquele ambiente por conta da saúde mental, ele não vai ser, né, ele não vai produzir o seu melhor dentro daquela empresa. O que eu tenho visto? Assim, as empresas muito preocupadas em trazer isso para a pauta, mas talvez, Karina, ainda não prontas ou adequadamente preparadas para lidar de fato com a situação. Tá? Por que está acontecendo? Por que as pessoas estão adoecendo? E aí, trazendo mais uma vez o recorte de gênero, né? Por que às vezes falam assim que as mulheres
não se colocam à disposição para novos cargos, né? Por que elas não colocam? Que eu fiz, e eu já ouvi isso várias vezes. Não, a gente não contratou uma mulher porque não tinha nenhuma mulher. A gente não encontrou nenhuma mulher que era boa para aquele cargo. Mas como não encontrou? Talvez ela tenha as expertises necessárias para ocupar aquele cargo, mas quando ela olha aquele ambiente, quando ela olha como as coisas são feitas ali, ela não vai se colocar naquele lugar. Eu não vou me colocar neste lugar, porque se for para eu ir para adoecer, eu também não vou, entendeu? A gente faz outros tipos de escolhas. E aí quem está perdendo é a própria empresa. Eu acho que quanto mais a gente fala de assédio. Então, peço perdão a todos pela queda de energia que ocorreu aqui na região. Vamos retomar a entrevista com a doutora Flávia. Doutora Flávia, por favor, acho que podemos retomar onde paramos, né, junto com a Karen, e reiniciamos a gravação. Perfeito. Estávamos falando como as empresas, né, têm lidado com essas questões de saúde mental e como que é importante para manter, né, em relação ao absenteísmo e para manter essa força de trabalho dentro das empresas. E aí, eu tenho visto, assim, que as empresas têm estado mais preocupadas em estar falando sobre o tema, mas talvez ainda falte um pouco de método e de dedicação para de fato fazer, que não só falar sobre o assunto, mas que de fato, né, tem aí uma perspectiva de trazer resultado para as empresas, né? Mas tem sido, acho que a boa notícia é essa, né? Tem sido um tema que eu tenho visto, pelo menos em relação à participação das mulheres no setor, eu tenho visto de criar esse ambiente cada vez mais confortável para o desenvolvimento profissional delas, eu tenho visto que as empresas do setor portuário têm estado mais preocupadas com essas questões. E aí, trazendo um link com isso que você acabou de nos falar, que nos alenta, né? No sentido da gente perceber que existem novas formas de se enxergar a questão da violência organizacional através de uma lente, de uma pauta que seja até positiva. O Espírito Santo ele ocupa um lugar de destaque em matéria de mercado portuário, algo que a gente pode referenciar como sendo uma das 5 mais no Brasil inteiro. O que você tem conseguido acompanhar em matéria de empresas no Espírito Santo, de iniciativas no Espírito Santo, com esse objetivo que você acabou de ilustrar tão bem, assim, no sentido de fazer essa promoção acontecer de maneira efetiva, mesmo que, porventura, nós ainda estejamos engatinhando em prol de uma mudança que tende a ser um pouco lenta, mas que está acontecendo. O setor portuário, né, do Espírito Santo passou recentemente, tem passado, né, por uma alteração significativa do modelo de gestão, até pela própria concessão do Porto de Vitória, né, é o único porto concedido hoje com esse modelo de gestão privada do porto como um todo. E aí, dentro desse processo de adaptação, de gestão, tem tido, dentro da questão técnica, um novo rearranjo organizacional, né? E aí, dentro desse rearranjo organizacional, as empresas que operam no Porto de Vitória e Barra do Riacho, me desculpe, acabam também tendo outras interfaces com os outros portos, com os outros terminais também fora do setor, né? A gente está tratando de um setor que é completamente interconectado, completamente ligado, não só em outros portos do Brasil, mas também em portos do mundo. Então, a gente tem visto que, de maneira geral, as empresas do setor têm se aberto para essas questões, né? Sempre tem trazido, né, um fator muito importante nessas discussões. A gente tem, por exemplo, no setor portuário, aí na região, a gente sempre teve a Portocel, né? A Portocel teve recentemente uma troca de gestão, mas tinha uma líder portuária muito conhecida, que era a Patrícia Lascos, que ela sempre abriu muito esse caminho para participação competentíssima, né, da participação das mulheres. Então, a própria presença da Patrícia, que agora dentro da empresa, creio que teve um rearranjo, está em uma outra área, mas ela trouxe, né, essa referência para o Espírito Santo, muito importante da participação das mulheres, e sempre nessa interconexão que a gente vê das empresas, a gente vê que, de fato, as empresas têm se dedicado a falar mais sobre o assunto e criar, de fato, uma métrica, né, uma metodologia para atrair cada vez mais esses talentos e manter nas empresas também. E aí, dentro desse viés que você acaba de nos colocar, a questão da retenção de talentos é algo que tem sido também um grande desafio para as empresas, principalmente no pós-pandemia, onde a gente tem tido um avanço muito grande na informatização das relações de trabalho.
E aí a minha pergunta, para a gente já ir finalizando com essa e mais uma pergunta, é justamente como humanizar essa transição em relação ao mercado de trabalho, porque nós temos aí mulheres adentrando ao mercado portuário para trabalhar em, historicamente, um mercado que não recepcionava as mulheres, isso já é uma mudança. Nós temos a informatização vindo de forma muito efetiva, a tecnologia ela vem para agregar novas soluções de mercado, e como é que a gente pode trabalhar a humanização, já que nós estamos falando de assédio, quando nós falamos disso, nós falamos de todos os tipos de violência organizacional. Uma demissão que muitas vezes não é feita da forma mais adequada, a maneira de contratar sem ter o cuidado devido, observando todas as human skills, ou seja, as ferramentas humanas que compreendem não apenas as soft skills, mas também as hard skills, as questões de habilidades socioemocionais. Como é que você tem visto isso no mercado, em especial com esse recorte no mercado portuário? Eu acho a criação de redes, né? A criação de relações, eu acho que ela vai ser a ferramenta para que a gente consiga fazer essa migração, né? Essa interface de quem está entrando, de quem está saindo. Hoje, às vezes, dependendo do modelo de trabalho das empresas, as pessoas não se encontram mais no dia a dia como acontecia antes. Às vezes, as empresas têm um mínimo de participação por dia, você tem que ir 2 vezes presenciais, pode ficar 3 dias em casa, mas às vezes o dia presencial que você vai não é o dia que o outro vai. Então, às vezes, tem uma dificuldade de criar esses vínculos, de criar essas relações e de mantê-las, né? E aí, dentro, né, dessa questão geracional e dos próprios modelos de trabalho, uma coisa que as mulheres normalmente fazem mal, que é a criação de redes, a criação de conexões, né? A gente, historicamente, as decisões, as decisões não eram tomadas no ambiente de trabalho, era depois do ambiente de trabalho, onde iam lá tomar o chopp. As mulheres não iam, ou não eram convidados, ou tinham que voltar para casa para poder cuidar das crianças, né? E aí é sempre curioso, quem já me disse isso até foi a Mariana, pescadora, que está no Ministério, e ela fala assim, Flávia, as pessoas às vezes me veem viajando, me veem nos eventos, perguntam, com quem estão suas filhas? Não faz essa pergunta para um homem, onde estão seus filhos, onde estão suas filhas? Porque pressupõe que alguém está cuidando. E aí, quando é comigo, eles não pressupõem que tem alguém cuidando, pressupõem que a obrigação de cuidar é minha, e se eu não estou lá cuidando, de onde elas estão, né? E aí, um dia ela brincou, ela falou, não, estão sozinhas em casa, estão sozinhas. Ela tem uma filha de 1 ano, 2 anos, assim, né? Não, tá com a avó, tá com o pai, tá com uma rede de apoio que ela tem. E aí, num momento que às vezes as mulheres saíam do mercado, saíam às 18 horas, embora a gente não é o ambiente, o trabalho não é de 8 às 18, mas saía no final do expediente para voltar para casa, e aí esse voltar para casa às vezes dificulta a criação, às vezes, de relações, a criação de vínculos, e aí eu acho que a gente tem que ser, e o tempo que a gente tem sido, às vezes, um pouco até perspicaz para conseguir, às vezes, furar essa bolha. Então, vai ter um dia que a gente vai não voltar para casa, que a gente vai criar essas relações, né? Recentemente, eu criei um grupo de leitura, né? Um grupo de leitura para a gente ler sobre livros executivos, a gente ler sobre desenvolvimento de carreira, a gente ler sobre desenvolvimento pessoal, mas também para reunir mulheres que estão dispostas a, 1 vez por mês, falarem de assuntos técnicos, mas também de falar de desenvolvimento de carreira. Eu acho que é um ambiente, eu acho que é um método, eu acho que é uma maneira da gente criar uma rede, da gente criar relações, porque vai ser criando relações, vão ser criando redes que a gente vai conseguir manter dentro desses ambientes um ambiente melhor de trabalho, a gente vai ter o desenvolvimento de melhores relações de confiança e o desenvolvimento do trabalho, sem dúvida, vai ser melhor. Para a gente encerrar, Flávia, qual é a dica para as mulheres que querem adentrar ao mercado portuário, já que nós estamos tendo esse tipo de possibilidade e de oportunidade dentro do mercado brasileiro? Karina, já me perguntaram isso uma vez, mas a pergunta nem era para adentrar, né? É como é que elas faziam para ter um desenvolvimento de carreira nesse setor, né? E aí eu falava e continuo falando que estejam prontas e preparadas, né? Estejam prontas, procurem a capacitação, estejam preparadas para novas oportunidades que vão surgir, porque se você estiver se preparando antes, quando essa oportunidade surgir, você vai estar ali apta para aquele cargo, para aquela ascensão. E isso, de certa forma, também vale, né, para quem está entrando na carreira. O setor portuário é um setor muito grande de opções, então eu sou advogada, mas é um setor para economista, é um setor para engenheiro, é um setor para administrador, é um setor para advogado, é um setor para quem é técnico, para operação também, né? Quem vai fazer a operação
de equipamentos. A gente tem hoje turmas formadas e terminais fazendo também cursos de formações específico para mulheres, para a operação de equipamentos. Então, estar, né, estar procurando abertas a essas oportunidades, a essas formações, e sempre se colocar à disposição para aprender mais, né? Recentemente, eu vi até uma entrevista com uma mulher que é capitã de navio, né, no setor marítimo também, no setor portuário existe elas são raras, no setor marítimo também existe a sua raridade, e aí elas falando justamente dessa dificuldade de estarmos sempre sendo colocados à prova, e estamos sempre colocados à prova. E aí, para a gente mudar esse cenário, ou para a gente se adaptar a ele, a gente realmente está sempre preparado. Então, capacitação, eu acho que a gente tem que estar sempre pronta, né? Semana passada eu estava num curso, recentemente eu estava em outro, e a maneira da gente estar aprendendo, da gente estar continuando, sempre entendendo, né, a vastidão desse setor, estar sempre em preparação. Então, essa seria a minha dica para quem está entrando e para quem quer também ascender aí no setor portuário. Hoje nós estivemos aqui com Flávia Takahashi, no primeiro podcast do CPEC, essa iniciativa incrível que está fazendo com que a gente pense e nos provoque a refletir sobre mudanças necessárias na cultura organizacional. Eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pedir desculpas também por essa pequena interrupção, que é a força maior que nos traz aí, a falta de energia faz com que a tecnologia não esteja conosco, mas estamos juntos aí e a gente vai continuar com mais papo sobre assédio e protagonismo das mulheres no mercado portuário. Fabrício? Mais uma vez agradeço, Karina e Fabrício, o convite para participar e fico sempre à disposição. Um abraço. Flávio, muito obrigado. Agradeço de coração, tá? Antac é parceira do CPEC, já é a segunda ocasião, inclusive, disponibilizada. Primeiro, Cristina Castro, agora a doutora Flávia. Em nome do CPEC, nós agradecemos imensamente sua presença e contamos com outros eventos futuros também com a instituição da mesma forma. Mas muito obrigado a todos, obrigado, doutora Flávia, e sucesso. Obrigada, Sucesso. fico à disposição. Obrigado. Sucesso para vocês também, abraço. Obrigado. Pessoal, nós retornamos em 5 minutinhos, tá? Quem está acompanhando o podcast, nós vamos retornar em 5 minutinhos, já com a próxima entrevistada, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Daqui a pouco retornamos.